Olá pessoal, como vai? Shabat acabou aqui no Japão, faz umas 2 horas na verdade. Para vocês ainda é Shabat, né? Vocês ainda tem umas 12 horas de Shabat pela frente. Então eu fiquei mais tranquilinho aqui no hotel, né? Passei só aqui na região do hotel, não fiz vídeo, né? Não usa-se eletrônicos no Shabat. Mas vou pôr então o vídeo do que eu fiz ontem, dia 6 de dezembro. Tá? Foi um dia muito bacana, um passeio muito legal. Parei um pouco mais cedo também por causa do Shabat, porque como eu falei pra vocês, entra 4h30 da tarde, né? Já tá se pondo o sol. Mas enfim, foi muito bacana, vou pôr o vídeo, espero que vocês gostem. E talvez só responder algumas coisas que eu sei que vocês estão perguntando, que são curiosidades que vocês podem ter. Tanto perguntas passadas e falar dos próximos dias. Bom, primeiro, algumas pessoas perguntaram assim, e aí, como é que tá fazendo com kasher e tal, né? Comida, alimentação. Vi até alguém preocupado assim, falando, ah, o atum não é kasher. É kasher, atum é kasher. Não sei de onde tirou que o atum não é. Aliás, sei de onde tirou, é porque o atum tem umas escaminhas muito pouco visíveis, né? Ele parece não ter escama, mas ele é kasher. Então, e o que que acontece? Quando você vai para um lugar como esse, como o Japão, deve ter comida kasher, mas eu não fiquei buscando, não fico restrito só a isso. E aí o que que você faz? Você come comida kasher sem a supervisão. Então você come os peixes que sabe que pode, toda a parte vegetariana tudo bem, né? Agora não dá para ficar esperando comer comida kasher com certificado, com selo, né? Coisa desse tipo. Muitos de vocês pediram para ir numa sinagoga, eu encontrei 2 só, então acabei não indo em nenhuma delas, né? Uma delas é do Chabad, que não é muito a minha linha, né? Não sou um grande fã do Chabad, então não fiz questão de ir. E a outra chamava algo como Jewish Synagogue for... Tinha um nome lá que me pareceu que seria da Reforma, né? Que também não é muito a minha linha. E como eu não conhecia, também não queria só simplesmente chegar lá e bater na porta, né? Então, aí eu acabei ficando sem ir nessas 2 sinagogas. Mas se por acaso eu passar na frente delas, eu mostro para vocês. Outra coisa, alguém me perguntou o valor do hotel. Acho que no primeiro dia, quando eu falei que aqui é meio caro, né? Então, é caro. É caro mesmo. Esse hotel que eu tô ficando, ele não é de luxo, ele é considerado 3 estrelas. Apesar do yukata maravilhoso, né? Que eu ainda vou ver se eu levo pra mim. Ele não é de luxo, ele é 3 estrelas, tá? Mas muito bem localizado. Tá R$600 a diária, né? E não estamos em alta temporada, nada disso, né? Então é um hotel bem caro. Nos próximos que eu vou ficar já são bem mais baratos, isso já dá pra ver a diferença, né? Entre Tóquio e as outras cidades. Aliás, antes de entrar no vídeo, última coisa só para falar. Amanhã, dia 8 de dezembro, cedinho eu tô indo já para outra cidade. Tô saindo de Tóquio. Também alguns de vocês perguntaram, né? Se eu vou ficar o tempo inteiro em Tóquio, os 20 dias da viagem. Não. Tem bastante coisa para ver em Tóquio, mas eu acho que 20 dias é um exagero. Tá? Então eu fiquei aqui 4, 5 dias. Já tô indo agora para outros lugares. Amanhã eu estou indo para Takayama, que é conhecido ali como se fossem os Alpes japoneses. Tá? A viagem é um pouquinho longa. Dura 5 horas, né? Eu não tenho carro, não dirijo, não tô com carteira internacional, nada disso, então eu vou fazer de transporte público e amanhã eu vou andar no Shinkansen, o famoso trem-bala japonês, né? Vou ver se eu consigo filmar um pouquinho ou do trem, ou da passagem para você, da paisagem para vocês, dizem que é muito bonito. Então tem que pegar um trem até Nagoya, Tóquio para Nagoya, e de Nagoya para Takayama, que é para onde eu vou. E aí vou ficar em Takayama, se não me engano, não tô com o roteiro aqui, 2 dias, né? E depois continuo dando voltas no Japão, vou indo assim num sentido meio anti-horário, tá? E vou inclusive passar por Kyoto, por Osaka e encerro minha viagem de novo em Tóquio, porque é aí onde eu pego o voo para São Paulo. Então os últimos 3 dias da viagem, ali por volta do dia 20 e pouco, eu volto para Tóquio. Enfim, falei demais, respondi algumas perguntas, qualquer coisa vai deixando, olha, e o K tá abrindo aqui. Vai deixando perguntas, vai deixando comentários, eu vou respondendo à medida do possível. Lembre que eu tô pondo às vezes stories lá no Instagram, né? Para complementar o vídeo daqui. Mas enfim, espero que tenham gostado, estejam gostando. E eu tô achando interessante porque para mim também é um modo de eu guardar melhor a viagem, né? Eu percebo que eu tô fazendo um registro de todo lugar que eu vou, contando a história do lugar. Enfim, acho que tá sendo bom para as 2 partes. Aproveitem muito, para vocês que ainda estão no Shabat, Shabbat Shalom. Se vocês virem o vídeo quando acabar, Shavua Tov para vocês. Beijo grande, tudo de bom. E o primeiro ponto da parada de hoje é Akihabara, que é conhecido então como a cidade elétrica. Tanto pelos produtos eletrônicos, que tem aqui aos montes, né, um lugar para você comprar tanto coisa de segunda mão como novas, coisas de ponta.
e aí nesse sentido é uma Santa Efigênia, né, com 25 de março, mas com coisas de ponta também. Ou também eletrônico por causa dos vários jogos, os patincos, que a gente talvez chamaria de arcade, né? Mas vários jogos de rua e várias coisas eletrônicas para você se divertir. Vamos conhecer Akihabara. Uma das coisas que tem bem diferente aqui no Japão, principalmente no bairro de Akihabara, é isso aqui, ó. Cafés chamados meios, onde você é atendido por umas meninas vestidas meio que como serva, né? Uma servente. E elas usam umas roupas como se fosse da época vitoriana, alguma coisa assim, mas também com um pouco de mistura daquele povo que gosta de anime, de mangá, né? Bom, e tem a versão masculina, digamos, onde os homens atendem para as mulheres, né? E aí esses cafés chamam butler. Então aí os homens ficam mais com uma casaca, como se fossem mordomos. E a ideia é que quando você vai nesse tipo de café, você é paparicado, né? Você é mais bem atendido do que o normal. Uma das coisas super curiosas que tem aqui no Japão. E outra coisa que Akihabara aqui é muito conhecido é por causa daquilo que o pessoal gosta, anime, mangá, né? Acho que é o que o pessoal chama de otaku. E ó, então você tem várias lojas com bonequinhos e tal. E eu parei nessa loja que sinceramente eu não sei o que é, mas olha a fila. Tá uma fila enorme para entrar. Eu suponho que tem algum tipo show de mangá, de personagem de anime. Eu vou tentar descobrir o que é, agora em tempo real. E qualquer coisa eu falo pra vocês. Ah, eu tô achando que é arcade. Olha lá. Então, provavelmente são máquinas de jogo, que também é outro forte aqui de Akihabara. Aqui é conhecido também pelo mundo dos eletrônicos, né? Eu tô indo pra uma loja daqui a pouco, que chama Super Potato, e ela é conhecida por ter aqueles consoles clássicos, antigos, né? Nintendo, Mega Drive, esse tipo de coisa. Então é uma nostalgia também para muita gente. Mais uma coisa curiosa, uma atrás da outra, loja de fantasia. Mas não é qualquer fantasia, né? É fantasia de jogos de videogame. Então, por exemplo, tem do Mario, tem da Hello Kitty, acho que é Hello Kitty isso aqui, ou Melody, Pikachu, obviamente, não podia deixar de faltar, né? Então, toda a loja para você se vestir. E, se não me engano, é o que o povo gosta de se chamar de cosplay. Coisa dos jogos é tão forte aqui em Akihabara que você tem até na rua, ó, toda essa opção, aquelas maquininhas, né? Que você põe uma moedinha e aí você pode ganhar um dos brindes, um dos brinquedos, mas realmente é o forte aqui de Akihabara. Uma das lojas de eletrônico que eu vou visitar é essa aqui, a Yodobashi, tá? Que é uma das maiores redes de produtos eletrônicos do Japão. E essa em especial é uma das maiores lojas. Para vocês terem ideia, deixa eu virar a câmera aqui. Ela é tão grande essa loja, que dentro dela ela tem aquilo que chama driving range. Sabe aquele lugar para você treinar golfe? Não é um campo de golfe, mas aquele que tem uma rede lá no fundo, né? E você pode treinar. E você tem um campo de beisebol no último andar da loja. Então ela é tão grande que tem até isso. E obviamente todo tipo de produto, né? Tablet, smartphone, power bank. Eu quero dar uma olhada então, como eu gosto um pouco de eletrônicos, né? Provavelmente eu não vou comprar nada porque eu não estou precisando. Mas olhar não custa nada.
to Yodobashi Camera. Thank you very much. Muito bem, aqui atrás de mim está o santuário Meiji, em Harajuku, e é um dos santuários de Tóquio, um dos santuários shintoístas de Tóquio mais importantes. Ele é dedicado a dois imperadores, na verdade o imperador e a imperatriz, que no shintoísmo você pode acreditar que um espírito fica deificado, né? Então o espírito do imperador e da imperatriz ficaram deificados. É um bosque enorme que tem aqui, conta de mais de 100 mil árvores, todas doadas pelo Japão, né? Então aqui atrás de mim vocês estão vendo o Tori, que é a entrada principal, e assim que você entra a gente vai caminhar para uma floresta, né? E depois a gente vai chegar lá no templo principal, Honden, e aí a gente fala mais sobre esse santuário importante. E aqui uma hora, quando a gente já está no meio do caminho, a gente encontra de um lado do caminho esses barris de saquê, e desse outro lado aqui esses barris de vinho. E claro que eles têm história, né? Bom, os barris de saquê é porque eles são uma oferenda tradicional mesmo, tá? Eles eram oferecidos aqui no templo Meiji. E os barris de vinho foram dados de presente ao imperador Meiji. Foram dados pelo pessoal da França, da região de Borgonha. E aqui tem uma plaquinha que explica também que o que acontece é o seguinte: durante a era Meiji, o imperador era muito a favor de abertura do Japão, de ocidentalização do Japão, dos japoneses se relacionarem mais com os estrangeiros, né? E de modernizar também o Japão. Então ele decidiu que ele mesmo ia dar o exemplo. E muitas vezes ele fazia refeições ocidentais, refeições modernas, e tomava vinho com elas. Então, como ele começou a ser um apreciador da bebida, os franceses deram como um presente para o imperador. E aí os barris estão aqui. E do outro lado, logo em frente... Opa, espera aí que eu peguei o pessoal. Aí. Logo em frente, os barris de saquê. Em barris de palha, na verdade. Chegando aqui mais perto do salão central, a gente tem novamente aquele local de purificação. Um pouquinho diferente, né, do último santuário, não tem as conchas, mas se faz a mesma coisa. Se lava a mão direita, depois a mão esquerda e purifica a boca. E aí depois você tem aqui, logo na minha frente, mais um tori. Esse é o terceiro, na verdade, né? Eu não filmei o segundo. E aqui algumas coisas interessantes, vou mostrando para vocês. Primeira, aqui é um lugar para descartar amuletos, né? O shintoísmo usa bastante amuletos, se não me engano chama mori ou alguma coisa nesse sentido. E aí você pode descartar aqui. Muito parecido com o que a gente tem no judaísmo, né? Quando você vai descartar textos sagrados, você tem a Gniza. E se você por acaso também tem um amuleto de um cabalista prático, você também não pode descartar em qualquer lugar, porque ele vai ter nome de Deus, né? Então você também tem que jogar na Gniza. Aqui um pouquinho mais pra frente tem um lugar que faz aquela leitura da sorte de novo, né? Só que agora com poemas escritos pelo imperador Meiji. Como se considera que ele virou um deus, né? Um espírito deificado, então os textos dele são sagrados. E aí você pode pegar o texto dele, leva ali naquela parte, e eles fazem um amuleto na hora. Não sei se dá pra dar um zoom aqui. Pera aí. Ali, ó. Em vários formatos, né? Para várias finalidades, e escrito em papel especial. Um papel tipo um pergaminho, ou um papel de arroz também, depende da ocasião. Aqui tem duas árvores de cânfora, né? E vocês veem que elas estão amarradas. Foram plantadas em 1920 e acredita-se que elas são assim fortes e robustas e vigorosas por causa das deidades. Então uma representa o imperador também, uma imperatriz. Então também as pessoas vêm aqui e acreditam que elas acabam servindo como bênçãos para amor, para casamento, para família e todos os assuntos relacionados. Então as árvores em si também acabam sendo consideradas deidades sagradas. Uma vez chegando aqui, o ritual é muito parecido com o que a gente viu no templo em Asakusa, né? As pessoas geralmente fazem uma prostração, jogam um dinheiro de doação
batem 2 palmas, fazem o seu pedido e quando terminam fazem mais uma prostração. É por isso que você está vendo ali as pessoas se prostrarem. Vamos ver se eu consigo mostrar o interior. Aqui, o interior do templo. Ali provavelmente uma sacerdotisa fazendo as suas funções. Aqui é o lugar de doação. Bom, e aí descendo aqui pro lado direito, né, tem uma coisa muito legal, que você vê essas plaquinhas de madeira. Essas plaquinhas se chamam Emá. São plaquinhas votivas, né, onde você faz seus votos. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Basicamente você escreve sua oração, seu pedido, pelo que você agradece, ou faz votos, né, para o ano, e você pendura elas aqui nesse rack. E depois você sabe que essas plaquinhas vão ser levadas lá para o interior do templo, pela sacerdotisa, e vão ser penduradas ali dentro do santuário. Então é muito legal ver que você tem, ó, acabei de achar, acho que é algo em português: proteja a nossa família, nos dando saúde, prosperidade, livrando-nos de todo mal. Família Guidetti e Catalano, né? Então é muito legal porque você vê em vários idiomas. Por acaso eu achei em português, obviamente que tem japonês, tem chinês, plaquinhas do mundo todo, algumas desenhadas, muito bonitas, né? Você consegue pegar essas plaquinhas lá no escritório, né? E aí aqui você coloca os votos. Então é um jeito de você fazer, digamos, as suas orações como a gente está acostumado, né, nas religiões, só que ela fica, digamos, concretizada, materializada numa plaquinha de madeira. Um jeito muito interessante de pensar. Quando eu falei para vocês dos barris de vinho, eu falei para vocês também que o Imperador Meiji fez uma restauração, né, e ele quis abrir o Japão, modernizar o Japão. Tá uma barulheira aqui, mas espero que vocês possam me ouvir. E aqui na minha frente agora tem uma figura que eu vou mostrar para vocês, de uma cerimônia que o imperador fez na ocasião, onde ele fez um voto, eu não sei como traduzir isso em português, um voto charter, né? Ele fez uma carta de princípios, né? O charter é isso. E ele fez essa dedicação na frente dos kami, na frente dos deuses, dos espíritos da deidade. E aí, basicamente, nesse voto ele falou: eu me comprometo a acabar com tudo que o Japão tem, assim, digamos, de errado e de problemático, que vem da era Edo, né, que era o shogunato, que era uma política de isolamento, e eu quero abrir o Japão e conhecer o máximo que eu puder do mundo e receber o máximo de conhecimento que tem do mundo. E uma das coisas mais importantes que ele fez nessa cerimônia, né, nesse voto dele, é que ele também falou que a partir de agora as discussões de cunho geral iam ser baseadas no espírito público, porque antes era decidido assim como uma monarquia autocrática, né? O imperador decidia e acabou. E agora não, ele queria ter, digamos, uma democracia. Se bem que estamos falando de 1868, ainda não era exatamente a democracia no Japão. Mas quando ele fez essa restauração, ele já começou com os primeiros passos de tanto modernizar, como abrir o Japão, como a gente falou, e trazer a democracia. E a última parada de hoje, antes de o Shabbat entrar, é o Shinjuku Gyoen National Garden, o Jardim Nacional Shinjuku Gyoen. Uma das coisas que ele tem de característico é que ele mistura um jardim tradicional japonês, né, com aquelas pontes, com aqueles lagos com carpa, e jardins ocidentais, na verdade no estilo inglês e francês. É um dos jardins também que o pessoal vem para ver o florescer da sakura, né, da cerejeira, só que aí é só na primavera. E ele também é conhecido por ter uma estufa tropical com plantas exóticas de todas as partes do mundo. Bom, eu deixei esse aqui como último lugar hoje, né, da sexta, para descansar antes do Shabbat, porque é um bom lugar para isso. E tem uma casa de chá famosa aqui no meio do jardim. Eu vou lá tomar um café, tomar um chocolate, alguma coisa assim. E aí, claro, aproveitar e conhecer o jardim. Pessoal, eu sei que não tem muito a ver com o passeio, mas eu vi muito desses pássaros aqui no Japão. Eu acho que é o corvo.
mas talvez seja o Grow também, como eu não sou muito especialista em aves, né? Se for o corvo, eu só estou filmando para mostrar para vocês, esses pássaros são extremamente inteligentes. Tem estudos que mostram que eles têm a inteligência de uma criança de 3 anos, talvez até de 5 anos. Eles têm raciocínio lógico, eles têm expressão de afeto, tem um interessante. Se eu pudesse, eu teria um corvo de estimação, sabia? Eu vi, é sério, não tô brincando. Eu rio de mim mesmo, mas é verdade. Eu vi alguns vídeos, né, de gente que tem ou que fez relação com um deles, assim. Às vezes ele é solto da cidade, mas a pessoa foi dando comida, foi chamando, né? E é impressionante como eles são inteligentes. É muito, muito bacana. Aqui atrás de mim está o pavilhão taiwanês. Obviamente no estilo chinês, né? E por isso também, obviamente, o nome. Ele foi construído em 1928 e foi dado de presente do povo de Taiwan para o imperador Akihito. Aquele imperador que provavelmente a maioria de vocês conhece. Foi por ocasião do casamento do imperador Akihito. Como vocês podem ver ali no meio, tem uma vista linda. Então agora nós vamos para lá. Para ver essa vista. Tá aqui. Essa é a vista do pavilhão, que em japonês chama Kyugoryo-tei. E aí vocês também já conseguem ver o jardim tradicional japonês. Lembra que eu falei que aqui tem o japonês tradicional, só que também o francês e o inglês, né? Então vocês percebam que tem algumas questões aqui no jardim japonês. Vamos aproveitar para falar, né? Bom, geralmente todo jardim japonês vai ter, ó, a água, tá? Tem uma mistura de elementos naturais, né? Então a água, que geralmente é num lago, às vezes em córregos ou pequenas cachoeiras. Depois você tem as pedras, inclusive você vê aqui, né, do lado esquerdo, na própria água, representa a questão da permanência, né, da estabilidade. Obviamente tem as plantas, geralmente todas elas escolhidas a dedo, assim, pela paleta de cores, né? Inclusive tem aqui aquela amarelada de novo, linda, que apareceu algumas vezes na viagem. Elas são escolhidas pela paleta de cores e pela sazonalidade, né? E alguns jardins, aí quando são mais secos, né, eles têm a areia e o cascalho, aquelas pedrinhas que vocês já devem ter visto, né? Bom, às vezes também você tem, nesse aqui não tô menos, às vezes você tem as pontes, né, para passar em cima da água. Tem os pavilhões e geralmente uma casa de chá perto. Eu vou na casa de chá, talvez tenha isso, né? E às vezes você tem os portais, os tori, que a gente viu agora inclusive no santuário shintoísta, né? E tem alguns conceitos filosóficos que estão sempre nos jardins japoneses, não sei se vocês sabiam. Espera aí só um minuto que está passando um avião aqui. O aeroporto fica aqui do lado, acho que vai ficar barulhento a gravação. Só um minuto, eu vou pausar. Pronto, voltando. São 3 coisas em geral que você pode encontrar num jardim, pelo menos nos tradicionais, né? A primeira coisa, não sei se vocês reparam, eu vou virar aqui de novo. Melhor ver o jardim do que a minha cara, né? Então, a primeira coisa é que você tem uma assimetria, né? Acho que dá pra dar uma olhada. A simetria, embora a gente imagine que os japoneses gostem de simetria, né, ou os orientais, nos jardins a simetria reflete como a natureza é imprevisível, que apesar de você estar fazendo um jardim, você não está controlando exatamente a natureza, né? Depois você tem uma questão que é o minimalismo, né? Você não fica lotando a sua visão, né? Você não polui a visão, você põe poucos elementos e cada elemento tem um objetivo específico, uma função específica. Você não põe uma árvore por nada, né? Nem no lugar à toa. E por fim, tem uma coisa que talvez vocês já ouviram falar, que chama perspectiva oculta, né? Geralmente quando você vai indo num jardim japonês, ele tem um caminho já pensado para ir te revelando o cenário aos poucos. Dificilmente vai ser um caminho reto. Então é um caminho com curvas, para justamente à medida que você vai fazendo as curvas, você vai descobrindo o que o jardim tem, né? Então é como se o jardim fosse incentivando você a explorar ele, ou também dando alguma sugestão de meditação. A cada passo que você dá, você vai descobrindo algo novo e vai vendo mais sobre a natureza. Eu falei que não tinha visto o ponte do jardim japonês. Tcharam!
Encontrei, claro, né? Não podia faltar. Fonte é um dos clássicos, e essa aqui particularmente bonita. As árvores ao redor, você vê de novo a paleta de cores, como eu falei. E é isso. Curtam o jardim.